Agora eu vou contar pra vocês por que que eu cresci no Japão, por que que eu fui criada lá, como é que foi crescer em outro país totalmente diferente, como é que foi essa experiência, essa mudança e os detalhes disso tudo. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E depois de assistir o vídeo todo, deixa um comentário aqui que eu vou gostar muito de ler. Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta várias coisas sobre o que tá envolvido, né? Ter morado em outro país e sendo o Japão. Bom, o motivo basicamente foi que aqui no Brasil, os meus pais enfrentavam bastante dificuldades financeiras e a gente morava de aluguel. Eu tenho algumas memórias de que a gente se mudava bastante de casa em casa e eu não tenho muitos conhecimentos assim porque eu era muito nova, né? Então eu não lembro muito bem se era uma questão financeira ou se era uma questão de contrato, de aluguel, não sei. Eu só sei que a gente se mudava bastante e as coisas eram bem apertadas. Tanto que eu evitava bastante de pedir algum brinquedo, pedir alguma comida, porque eu sabia que isso ia agregar e acarretar mais peso nos meus pais. Até porque eu tinha um irmãozinho menor que ainda usava fralda, né? Ainda era de colo e ele ficava bastante doente. Então, as despesas com médico, remédio, acarretava muito peso. Então, desde muito nova eu já sabia das consequências e dessas responsabilidades. Então, eu tentava fazer a minha parte de ser uma boa menina, não ficar pedindo coisas e não dar trabalho, né? Então, meus pais decidiram ir pro Japão pra trabalhar por um período de tempo, pra juntar um dinheiro pra dar uma vida melhor pra mim e pro meu irmão. Só que aconteceu coisas, né, que não tava nos planos. Esse plano de juntar um dinheiro em curto período de tempo no Japão se tornou um grande período de tempo. E eles não tiravam férias nesse período, né? Eu tinha 4 anos e meu irmão tinha 1 ano de idade. Meus pais eram bem jovens. A minha mãe tinha 19 e meu pai tinha 21. Eu não consigo nem imaginar o quão difícil foi, porque agora eu tô com 26 e eu não consigo imaginar passar pelo que eles passaram com 2 crianças pequenas em outro país. Do contrário do que muita gente pensa, que o Japão é um país rico, e de fato é um país desenvolvido. Só que a gente morava numa área rural, né, no Japão, que tinha pouco desenvolvimento, assim. São casinhas e apartamentos minúsculos com pouco saneamento básico. Então eu lembro de ter ficado num lugar que o banheiro era literalmente uma fossa no chão, era um buraco no chão. E naquele buraco, às vezes, saía rato, lagartixa, barata e ratazanas. E aquele banheiro até hoje me dá muito medo só de lembrar, porque naquele lugar não acendia luz, não tinha luz lá dentro do banheiro. Então você tinha que ficar no escuro ou você levava uma vela lá dentro pra iluminar, né? E eu lembro que uma vez eu fui no banheiro, eu fui usar o banheiro e eu tava com uma vela. Aí eu agachei no banheiro e senti um negócio assim passando na minha bunda. E aí eu levantei rápido e olhei, era o rabo do rato, sabe? Aquele rabinho minhoca. Ele bateu assim, nossa, meu Deus do céu. A gente lembra, me dá um arrepio. Então era realmente assim, uma coisa insalubre no começo, sabe? E isso afetou a minha família muito mal, né? Afetou bastante, porque a expectativa era uma coisa e a realidade já foi outra coisa totalmente diferente. Lá a gente se mudava com muito mais frequência do que aqui no Brasil, porque meus pais eles trabalhavam em fábricas e às vezes as fábricas pediam para eles ir para outra fábrica, sediavam, né, a moradia. A moradia era meio que um aluguel da empresa. Então a gente tinha que se mudar de acordo com o trabalho, né? E isso afetava mim e meu irmão, porque a gente não tinha tempo para se habituar nas escolas e a gente sempre estava se acostumando numa escola, a gente tinha que se mudar para outra escola. Então, meio que na minha cabeça, eu tentava não me apegar a ninguém e já tentava não fazer amizade, porque eu já sabia que não ia adiantar nada, né? Eu ia ter que me mudar de novo, ia perder contato, ia ser mais sofrido. Então, isso me fez ficar um pouco mais reclusa na minha. O que mais me motivava era cuidar do meu irmão mais novo. Como meus pais trabalhavam muito, eu me sentia responsável pelo cuidado do meu irmão, né? Então, eu lembro que na escola tinha muito bullying, porque a gente não falava japonês e as crianças achavam o máximo que a gente não entendia nada. Então, elas ficavam xingando a gente, falando coisas na gente, puxando a calça do meu irmão, chutando. Sim. E aí teve um dia que eu não aguentei mais, comecei a bater em todo mundo. Bati em todo mundo, depois deu mó barraco na escola, eu fiquei de castigo e tal. Hoje em dia, assim, eu não me arrependo do que eu fiz, entendeu? Não reaja nesses casos, né? Conte pra um responsável aí, conte pro diretor, pra professora, conte pra alguém de sua confiança, né? Mas o que eu fiz
não é muito indicado, não. Foi uma resposta, assim, né, meio violenta. Uma coisa que eu gostava bastante de fazer era passear nos parques. Realmente, os parques são muito bem cuidados, é tudo muito limpo, muito bem organizado, e a educação, assim, das pessoas é exemplar. Uma vez eu esqueci uma bolsa com o meu documento e tinha a carteira da minha mãe dentro da bolsa, né? Eu esqueci num parque que eu tava, e aí a gente foi pra casa, e no outro dia eu ia precisar da bolsa, e aí eu lembrei que eu não tava com a bolsa mais. A gente lembrou que fomos no parque e eu não lembrava de ter trazido a bolsa de volta. Então a gente voltou lá no parque pra ver se a bolsa tava lá, e a bolsa tava lá, ninguém mexeu na bolsa e tava com tudo dentro. O dinheiro, a carteira, meus documentos, tava tudo lá. Isso foi chocante, porque em nenhum lugar aqui do Brasil isso iria acontecer, sabe? Você esquecer uma bolsa, uns pertences ou coisas de valor, deixar lá o dia todo e voltar e estar lá intacto, sabe? Ninguém mexeu. Então essa é uma grande diferença, assim. No Japão as pessoas realmente têm muito respeito um pelos outros, só que tem uma exceção. Onde a gente morava era área rural, então os moradores de áreas rurais costumam ser mais conservadores. E por conta disso, muita gente tinha muito preconceito com a gente, né? Com a minha família, principalmente com a minha mãe, porque ela é mestiça, né? Então eles têm muito ódio de quem é mestiço, porque quer dizer que alguém japonês casou com uma pessoa que não é do Japão. Então eles têm muito preconceito com isso, sabe? E eles deixam isso bem claro. Então a forma que algumas pessoas tratavam, alguns locais tratavam a gente lá, era bem pesado, né? Eles respeitam muito os turistas, mas quando se trata de brasileiro que mora lá, a situação é diferente. Cara, eu lembro recentemente, na turnê agora do Eldorado, tive um pouco em alguns lugares assim na Europa, a coisa da xenofobia e tal, de eu entrar numa loja no Japão pra comprar umas roupas lá, que eu sempre gostei e tal, e o cara era um senhor bem velhinho assim, ele falou, não encosta nas roupas, não encosta. Aí eu tava comprando, né, achei que era normal, né, quando você entra numa loja, você mexe na roupa e tal. Aí eu, não, desculpa, né, não vou mexer mais e tal, mas eu queria dar uma olhada e tal. Ele falou, não, isso aqui é só pra japonês comprar. Ah, eu fiquei ofendido, né, falei, cara, mas olha só, eu vou pagar, eu quero comprar, falando inglês, e ele falava inglês mal, e respondia em inglês meio ruim, assim. E aí ele falou, no foreigners, no foreigners, only Japan, sabe, tipo uma coisa assim. Uma coisa que fica assim na memória que é bom é o ambiente, sabe? As trilhas, os trilhos de trem que tinha assim na beira dos arrozais, paisagem verde, um espaço minúsculo para andar de bicicleta, mas dava para andar de bicicleta. Eu ficava com muito medo o tempo todo de cair dentro do arrozal cheio de sapo, porque de noite ficavam os sapos fazendo barulho e de manhã ficava as cigarras, né, fazendo barulho também. O período que a gente pretendia ficar lá era de 2 anos e acabou sendo quase 5 anos. Isso foi bastante difícil para os meus pais, porque trabalhar em fábrica não era uma coisa fácil, não. Eu tive bastante dificuldade de me adaptar mais aqui no Brasil do que quando eu fui pro Japão. Em relação ao comportamento e à cultura e ao idioma, eu tive muito mais dificuldade em voltar pro Brasil do que quando eu fui. Quando eu voltei pra cá, eu não entendia muita coisa do português e, de novo, as crianças ficavam me zoando e fazendo piada, né? Porque eu não tava entendendo palavrão, eu não sabia o que eram os palavrão. Era tudo muita informação pra minha cabeça, eu não entendia nada que tinha duplo sentido, assédio, essas coisas assim, eu não entendia. Isso era um motivo de piada pras crianças, né? Então foi bastante assim assustador, né, na época. Tipo, foi difícil de me encaixar, né, lá no Japão, porque tinha que ser o máximo de perfeição possível, um comportamento que exigia de você uma educação, um conhecimento acima da média. E aqui no Brasil já não. E isso era visto como piada, né? Uma pessoa na escola super certinha, que tira nota boa, as crianças já me olhavam com ódio. Ah, essa menina tirou 10 de novo, o que ela tá fazendo aqui, né? E aí elas me odiavam porque eu tirava notas boas. Eu me sentia inadequada, sabe? Me sentia errada o tempo inteiro. Aqui no Brasil foi essa sensação que permaneceu, sabe? E aí eu tentava me encaixar em alguns lugares e eu nunca consegui. O choque cultural afeta bastante, ainda mais quando estamos em fase de desenvolvimento, né? Mas no geral, eu sou muito grata por
por ter conseguido absorver essas experiências, um aprendizado. Por mais que fossem experiências difíceis, algumas foram muito boas, né? Eu tenho muitas memórias alegres do Japão com a minha família e eu posso compartilhar em um próximo vídeo, caso vocês queiram trazer uma parte 2 aqui pro vídeo. Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.